Eu te saúdo com a paz do Senhor. Deus se arrepende? Será que o Senhor ele tem essa perspectiva de se arrepender? Fique aqui comigo que você saberá muito bem dessa história. Aproveita se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal para que você assim receba sempre quando eu enviar um vídeo novo sobre a classe de adultos, você seja aí notificado da nova aula. Lição 13 da classe de adultos do quarto trimestre de 2024, portanto a nossa última lição do trimestre. As promessas de Deus são infalíveis. Texto áureo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números capítulo 23, versículo 19. Verdade prática, as promessas de Deus são infalíveis porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. Isaías 55:11 nos diz que a palavra do Senhor não volta vazia sem cumprir o que lhe apraz, antes prosperará naquilo que ela foi enviada. E na lição de hoje falar sobre arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é tomar um outro caminho, é tomar uma nova decisão e entre outras coisas desta natureza. Introdução. A infalibilidade de Deus em suas promessas é um tema de grande valor que fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com Ele. Estamos nas épocas das eleições e certamente cada pessoa vai votar no seu candidato preferido e tal. Provavelmente por causa das suas promessas, né? O candidato ou a candidata faz a sua promessa de campanha e as pessoas observam, analisam qual é a proposta melhor e votam naquele candidato esperando que ele cumpra as suas promessas. Mas a verdade é que entra ano, sai ano, entra eleição e sai eleição, o resultado é sempre o mesmo. As frustrações das promessas não cumpridas. E por conta disso, de modo geral, as pessoas se afastam daquele candidato. Por quê? Porque sabem que aquele candidato não cumpriu com as suas promessas. Mas se houver outro candidato que cumpra com as suas promessas, a tendência é ele se reeleger. Por quê? Porque as pessoas verão que ele é uma pessoa de palavra, então vão votar nele mais uma vez. No caso de Deus, como ele é infalível nas suas promessas, quando Deus fala algo, quando ele promete algo, ele vai cumprir. Portanto, é natural que qualquer pessoa espiritual esteja firmado na promessa do Senhor. Por quê? Porque ele sabe que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus tem essa perspectiva. Então, por conta disso, por causa que Deus sempre cumpre com as suas promessas, nós acabamos tendo um relacionamento mais aprofundado com Deus. Por quê? Porque nós sabemos que podemos ficar firmes em suas promessas. Sabemos que podemos confiar inteiramente no Senhor, porque Ele certamente irá cumprir com a sua palavra. Deus é infalível. A infalibilidade de Deus. Contudo, o salmista faz o contraste entre Deus e sua criação. O que há na criação um dia passará, envelhecerá e mudará. Mas o Criador não muda. Ele permanece para sempre. A imutabilidade de Deus revela que ele é infalível. O Brasil hoje vive uma situação devastadora sobre as questões de incêndios florestais e desmatamentos, que há uma pequena diferença, né? Na verdade é uma grande diferença. Incêndio florestal é quando acontece um incêndio espontâneo, ninguém foi lá e tacou fogo nele, naquele lugar, ele pegou fogo sozinho. Isso é um incêndio florestal. E o que é um desmatamento? É quando uma pessoa de propósito, ou várias pessoas de propósito, põem fogo num determinado lugar. Então vemos que aqui é um cenário para nós termos uma boa base. Infelizmente está acontecendo isso no Brasil, vários incêndios no Brasil afora. 60% do território nacional, de modo geral, né, dos seus municípios estão pegando fogo, né, de alguma maneira. Por quê? Porque isso faz parte da criação. As florestas são da criação. Então as florestas elas mudam tanto na perspectiva de alguém colocar fogo nela ou derrubá-la, ou ela pega fogo sozinha, mas ela sempre muda. Alguns lugares, por exemplo, estão
com suas calotas derretendo, então elas derretem e congelam de novo. Então isso é o ciclo da vida. Por quê? Porque as questões, a criação, ela muda de tempo em tempo. Entretanto, nessa criação ela passa, ela envelhece e ela muda. Mas o Senhor não. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor não muda, Ele não assombra de variação. Na Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos. Jó 42:2 nos diz que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Então, os planos do Senhor não mudam. Ele também se mantém firme na sua palavra, como nos diz Jeremias, que eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Jeremias 1:12, não? Então, veja que verdadeiramente uma questão bíblica sobre a questão de que Deus não, de maneira nenhuma, ele é infalível. Jeremias capítulo 1, versículo 12 nos diz assim a palavra: Disse-me o Senhor, viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, o Senhor não muda os seus planos, nem as suas palavras. E falando em planos, já eu vou falar algo para você. E também sobre a questão das promessas. As promessas do Senhor, elas são infalíveis. Elas não falham. O Senhor tem prometido durante muitos anos, milênios na verdade, e a palavra tem sempre se cumprido. Uma promessa infalível. Ele explica que o tempo de Deus é diferente do nosso, pois Ele é o Criador e nós somos as criaturas. O motivo de o Senhor ainda não retornar para nos buscar nada tem a ver com alguma falha em sua promessa, mas por sua longanimidade e bondade, pois não deseja que o ser humano se perca. Então temos aqui dois pontos importantes sobre uma promessa infalível. A primeira é sobre a questão de que ele explica que o tempo de Deus é diferente do nosso. Para Deus, na verdade, não existe tempo. Um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Para Deus não há diferença no tempo. Então, para que existe o tempo? Para nós, humanos, para que nós venhamos nos situar nas circunstâncias, para nós sabermos o que está acontecendo hoje, daqui a um ano, daqui a uma semana, o que aconteceu há 10 anos, o que aconteceu há 100 anos. É só para a gente ter uma noção de tempo para nós. Deus não precisa de tempo. Deus não precisa de tempo. Ele detém o tempo. Ele faz todas as coisas no seu devido tempo. Então, tem uma questão muito interessante sobre a questão de Lázaro. Lázaro morreu e 4 dias depois o Senhor Jesus foi lá ressuscitá-lo. Olha que interessante. Pela tradição judaica, a alma fica no corpo até 3 dias. Então, como Deus não depende do tempo, ele foi lá no 4º dia para provar que, independente do tempo, das circunstâncias, ainda que as pessoas digam que somente só pode estar até 3 dias, só que a alma fica no corpo. O Senhor foi lá no 4º dia e ressuscitou a Lázaro. Por quê? Porque para Deus não há impossíveis, como nos diz Lucas 1:37. Então aqui, mas eu quero me ater, na verdade, uma vez que nós sabemos, temos muito uma noção de tempo, né? Nós sabemos que Deus não precisa de tempo, mas eu quero me ater sobre a questão do motivo de o Senhor não retornar para nos buscar. Nada tem a ver com alguma falha em sua promessa. Deus não falhou na sua promessa. Inclusive, se tratando da questão individual, o Senhor tem voltado para pessoas todos os dias. Há pessoas todos os dias partindo para a eternidade, pessoas salvas na pessoa de Cristo. Então isso quer dizer que o Senhor cumpriu a promessa para essa pessoa. Agora que ele irá virar um dia, isso aí nós não temos dúvida. Mas a grande questão dessa demora, essa aparente demora, é por causa de duas questões. Primeiro, que demora para nós. Está demorando para nós, mas para Deus não está demorando. Por quê? Foi aquilo que eu acabei de dizer que Pedro disse. Pedro disse que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como se fosse um dia. Então isso quer dizer, se a gente fosse trazer isso no sentido literal, por exemplo, da questão, nós estamos vivendo somente o 2º dia. Porque nós estamos no ano 2024, então temos apenas 2 dias. Então o Senhor não está tardando a vir. E um outro parâmetro pela qual o Senhor ainda não veio buscar a sua igreja é porque Ele quer que todo ser humano seja salvo. Todo ser humano. O Senhor quer que a maior parte dos humanos sejam salvos. Por que todos? Porque é o desejo dele. É claro que nem todos vão aceitar a Cristo como Salvador, apesar desse ser o desejo de Deus. Mas quanto mais tempo ele demorar, mais pessoas vão ser agregados ao reino. E é por essas duas razões, que o Senhor ainda não veio buscar a sua igreja.
A palavra infalível de Deus. Esse texto confirma a infalibilidade de Deus em cumprir as suas preciosas promessas. Ele não esquece nenhuma delas, porque ele é zeloso para cumprir com o que prometeu. Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte das promessas infalíveis para as nossas vidas. A promessa de Deus, ela é infalível. Ela jamais vai errar. O Senhor jamais vai errar. E nós temos na palavra de Deus a sua principal fonte de promessa. É interessante que nós venhamos observar alguns pontos específicos. Por exemplo, houve uma questão muito interessante na vida de Ana. Ana orou para que tivesse Samuel. Entretanto, à medida que ela orava, nada acontecia. Até que lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19, lembrou-se Deus de Ana. E é interessante lembrar que quando a Bíblia menciona que Deus se lembrou, não é que um dia ele tenha se esquecido. Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou, quer dizer que Deus agiu na causa, que Deus fez com que aquilo acontecesse. Foi exatamente isso que aconteceu na vida de Ana, e ali ela teve Samuel, porque foi algo que Deus deu a ela. Ela fez um voto ao Senhor e o Senhor concedeu esta sua petição. Mateus 24:35 nos fala alguma respeito também sobre a palavra do Senhor ser infalível. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Portanto, a palavra é infalível. A palavra de Deus, ela é infalível. Ela não tem como errar. É certo que algumas pessoas pegam alguns textos fora do contexto para tentar mostrar que a Bíblia é errada, mas na verdade nós sabemos que ela é inerrante, né? A palavra de Deus, ela jamais falha. Portanto, fique firme nas promessas do Senhor. Sinopse: as promessas de Deus são infalíveis, porque o nosso Deus não falha. Deus não mente nem se arrepende. Deus não mente nem se arrepende. Em Números, lemos que Deus não mente nem se arrepende. Ao longo do capítulo 23, há um contexto que reforça a verdade de que o Altíssimo não mente e nem se arrepende. Deus não é mentiroso. Uma vez que ele falou, ele irá cumprir. Então vemos que muitas vezes as pessoas observam situações e querem questionar a Deus. Por exemplo, quando acontece uma catástrofe, onde estava o Senhor? Onde estava Deus? Cadê o Deus dos crentes? Que eles falam tanto que é um Deus de amor, por que ele não impediu isso? Mas não vê outra parte. A Bíblia menciona que acontecerá guerras e rumores de guerra. Haverá grandes destruições, pessoas, pais contra filhos, filhos contra filhas, ou melhor, mães contra filhas, entre outros. Então as pessoas se esquecem dessa parte. Acham somente que Deus tem a obrigação de manter tudo em paz, na santa paz, sem nada acontecer. Vamos viver de qualquer maneira e Deus vai nos levar para o céu. Não é assim que funciona. Existe uma questão de que Deus não mente. Uma vez que ele não mente, o que está na sua palavra é a pura verdade. E é tão verdade, Deus tem tanto compromisso com a verdade, que até quando alguém faz algo errado, é mencionado na palavra. Por exemplo, Davi. Davi não cometeu um erro. Teve uma vida ali de adultério e também um assassinato premeditado. Deus escondeu isso na sua palavra? Não, Deus não escondeu. Por quê? Porque ele não mente. Ele tem responsabilidade, ele está com a verdade. Até porque Deus não pode mentir, porque se ele mentir, ele deixa de ser Deus. Então Deus está firmado na verdade porque ele é a verdade. Então não há verdade fora do Senhor. Então, muitas vezes, como vemos por aqui o caso de Balaão, né, não podia fazer o que Deus não havia decretado. Por quê? Porque se ele fizesse tal coisa, Deus se passaria por mentiroso. E Deus não é mentiroso. Deus não tem... Quem é o pai da mentira, na verdade, é o diabo, João 8,44, pela qual é a única coisa que a Bíblia menciona que o diabo é pai, é da mentira. Não existe outra questão a qual dá autoria para o diabo, senão a mentira. Deus se arrepende? Assim poderíamos nos perguntar, afinal de contas, Deus se arrepende? E sim, Deus se arrepende.
Mas existe um contexto por trás desse se arrepender. Por quê? Vou dizer para você. Lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 6, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. O arrepender-se ali dá a ideia de se entristecer. Deus ficou triste, Deus ficou desapontado. Deus sabia que isso aconteceria? Sim, Deus sabia que iria acontecer tal coisa. Mas mesmo assim, Deus se entristeceu. Um outro ponto interessante sobre arrependimento está lá em Jonas, capítulo 3, versículo 9 e 10, que nos garante ali, nos menciona que Deus se arrependeu do mal que iria fazer a cidade de Nínive. Portanto, sim, Deus se arrepende. Quando Deus, por exemplo, algumas pessoas falam até que uma vez que Deus decretou, ele não volta atrás, volta. Veja, por exemplo, o caso de Nínive. Quando há um arrependimento de todo o coração, a tendência é sempre Deus se arrepender do mal que ia fazer. Aquilo que ia acontecer, Deus vai tirar a mão, vai tirar o juízo. Por quê? Porque Deus tem mais prazer na misericórdia. Então, muitas vezes nós falamos que Deus não se arrepende, somos enfáticos, diretos, firmes, mas na verdade Deus se arrepende de certos pontos. Tem certos pontos pela qual Deus observa, eu ia destruir Nínive, mas como o povo se converteu, então eu não vou destruir mais. Ou seja, Deus se arrependeu do mal que iria fazer. Uma aparente contradição. Contudo, em Gênesis 6, o arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito de errado ou alterado um plano original, mas sim com o que a humanidade fez com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ela desde sempre. Se você é pai ou você é mãe, é possível que alguma vez você fez alguma coisa pelo seu filho ou pela sua filha, ou por ambos, e eles não deram valor, e aquilo te entristeceu profundamente. Você fez uma situação tão bonita, foi tão perfeita aquilo que você fez, foi tão excelente, foi o melhor que você fez, e o seu filho e a sua filha, ou ambos, não deram a menor importância. Então o que você faz? Você fica entristecido, porque foi a questão aqui com o Senhor, como Gênesis capítulo 6. Por quê? Porque na verdade a humanidade fez um plano, se perdeu no plano que Deus havia feito para a humanidade, porque Deus havia planejado algo e a humanidade parece não ter aceitado até hoje, né? O mundo de modo geral tem essa tendência de ir contra o Senhor, né? Então a ideia da aparente contradição aqui não existe. A Bíblia ela não entra em contradição. Existem alguns textos muito complexos, difíceis de explicar na verdade, mas em contradição não existe. Nós que muitas vezes nós não sabemos a resposta. Eu já fiz até aqui um questionamento, que se as pessoas dizem que se algo na palavra, uma única coisa, não pode ser explicado, então significa que Deus não existe, porque se Deus existisse, conseguiríamos explicar de alguma certa forma a matemática ou coisa do tipo. Então eu faço sempre a mesma pergunta. Então me diz uma coisa, qual é o número π? O número π é um número infinito. Então se o número π é infinito e ninguém dá a resposta para o número π, então a matemática não existe. Então veja que são situações que as pessoas forçam que a questão da palavra para entrar em contradição, para desmentir a palavra. No entanto, a palavra ela não tem sombra de variação. A palavra do Senhor ela é uma arma poderosa da igreja contra o pecado, contra inclusive a mentira. E infelizmente muitas pessoas no mundo, inclusive artistas, falam que a palavra do Senhor ela é um conto de fadas, que ela é uma piada, que ela não pode ser levada a sério, porque não é possível que alguma pessoa que tenha um pouco de inteligência possa entender que a Bíblia é verdade, porque tudo que está na Bíblia é uma mentira. Então veja que as pessoas têm uma tendência de ir contra a palavra, mas na verdade a Bíblia não entra em contradição, ela é sempre harmoniosa. Antropopatismo, bonito nome não? Só o sangue do cordeiro. Ou seja, a forma que o autor sagrado usa para atribuir características humanas a Deus. O que é isso? A Bíblia diz que Deus não está com seu braço encolhido para que não possa salvar. Mas nós sabemos que Deus é espírito. Então a forma de falar que Deus ele tem um braço é uma forma para a gente entender sobre que Deus
é forte, ele tem um braço estendido, mas na verdade não é um braço no sentido literal, é um braço com uma ideia de força. Então, muitas vezes, que é o nome aqui de antropopatismo, que é quando é atribuído a Deus uma característica humana. Para quê? Para que nós venhamos entender o que o autor sagrado quer dizer naquele texto específico. Por exemplo, tem alguma passagem, não me lembro agora a referência, mas fala que alguns pecados chegam mal às narinas do Senhor. O Senhor não tem nariz, mas é para nós entendermos que o nosso pecado faz com que o Senhor sinta um mau odor, um cheiro ruim. Essa é a ideia do antropopatismo, né, que dá características humanas a Deus para que nós venhamos ter um melhor compreendimento do que o autor quer passar. Sinopse: o nosso Deus não mente nem se arrepende, pois nele não há sombra de variação. As infalíveis promessas de Deus. Um plano glorioso. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Pelo contrário, havia um plano delineado por ele desde o início, conforme lemos em Apocalipse. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Senhor não foi pego de surpresa mesmo. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não foi pego de surpresa. Ele saberia que aquilo aconteceria. Por isso que ele já tinha um plano perfeito da salvação em Cristo, Gênesis 3,15. Então ele já tinha um plano ali perfeito para que o homem fosse remido juntamente ao Senhor. Portanto, vemos que desde o início existia um plano. Porque muitas vezes as pessoas pensam que Deus faz as coisas de qualquer maneira. Não é assim. Deus, ele é extremamente organizado. Até nas pequenas coisas, o Senhor, ele é organizado. Ele vai na questão da hierarquia, ele vai na questão humana. Tudo é mais perfeito possível. Não tem nada ali fora, né, que foge ali da ordem. Por quê? Porque Deus é um Deus de ordem. Então veja que desde o início o Senhor, como tem a onisciência, onipresença e onipotência, então ele tem essa onisciência, então ele sabe de todas as coisas. Então antes de Adão pecar, ele já sabia que Adão iria pecar e Eva pecaria. Por quê? Porque ele tem a onisciência, que é a ciência de saber todas as coisas. A eternidade. Juntamente com o seu plano de salvação, Deus promete a vida eterna. Isso mostra que não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus e consequente a finitude. Somos criados para a eternidade, andar e viver na presença de Deus. Quando perdemos alguém próximo, um ente querido, independente das circunstâncias, independente que a pessoa tenha lá 200 anos, está lá em estado vegetativo, está numa situação terrível, nós nunca nos acostumamos com a morte. Por quê? Porque lá no nosso íntimo, nós sabemos que nós não fomos criados para morrer. Nós não fomos criados para rebelião. Nós não fomos criados para cair. Nós fomos criados para sermos eternos. Fomos criados para termos comunhão com Deus e viver eternamente para com Ele e na sua presença. Portanto, a ideia da morte para nós é estranha. Nós não compreendemos. Inclusive até uma questão curiosa, né? Claro, notório, mas muitas vezes nós nos esquecemos que a raça humana é a única raça que sabe que vai morrer um dia. Nenhum outro ser sabe que vai morrer. Somente nós. Então veja que nós temos essa consciência que morreremos um dia. Mas mesmo assim, nós não nos acostumamos com a ideia da morte. Nós sempre ficamos, por que não aconteceu? Por que não viveu um pouco mais? Se não tivesse feito aquilo, teria vivido um pouco mais. Se não tivesse ido para tal lugar, teria vivido um pouco mais. Então nós temos sempre essa tendência de viver um pouco mais. Por quê? Por causa da eternidade que está dentro de nós. A eternidade que eu digo no sentido de que nós sabemos que nós fomos criados para sermos eternos. Esperança forjada na promessa infalível de Deus. Ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida. Ele a tem buscado no suporte dos avanços da medicina, de novos recursos científicos e tecnológicos à disposição da humanidade.
Então é notório que o homem desde sempre quer viver um pouco mais. Então eu vejo uma expectativa de vida melhor, né? Maior e melhor, né? Viver mais tempo tendo uma vida melhor, né? Porque também não adianta viver 1000 anos com uma vida terrível. A pessoa 1000 anos sofrendo uma doença, uma enfermidade, um sofrimento, também não adianta sofrer, não, viver tanto tendo sofrimento, né? Então temos que ter o quê? Viver muito e viver sem dor, de preferência, né? Então aqui temos que o homem tem buscado essas questões na questão da medicina. A medicina tem avançado muito, graças a Deus. Passamos por uma situação difícil aí da Covid-19, mas graças a Deus os médicos, os cientistas aí conseguiram em tempo recorde fazer uma vacina para acabar com esse mal. Então isso aumentou a nossa perspectiva de vida. É claro que infelizmente muitas pessoas perderam suas vidas, né? Infelizmente, mas vemos que aqui o avanço da medicina nos traz uma esperança de vida também um pouco maior, também nos recursos científicos, né? A ciência de um modo geral, e também na questão tecnológica. Se observarmos hoje, né, até os equipamentos de médico hoje têm uma tecnologia de ponta, justamente para nos dar uma vida um pouco melhor e de preferência um pouco mais longa, mais duradoura. O envelhecimento, a morte são realidades vivenciadas pelo homem, mas se nós pudermos viver melhor, envelhecer melhor, claro que é melhor, né? Existe até uma questão interessante sobre a questão de envelhecer, que as pessoas geralmente não costumam falar muito a sua idade, né? Tem uma certa vergonha, né? Talvez um receio, né? Não, você já está velho, hein? Então a pessoa pode ter um pouco de receio. Mas a verdade é que a medida, na verdade, nós nem devemos ter vergonha de falar a nossa idade, né? Nós devemos ter prazer de falar, né? Por quê? Porque foi um ano que Deus nos deu de vida. Então veja que a esperança aqui está forjada na promessa infalível de Deus. Então que nós venhamos verdadeiramente estar firme na promessa do Senhor, sabendo que o Senhor nos dará abundância de dia e nos mostrará a sua salvação. Portanto, vamos sim, dentro das perspectivas, ter o melhor da medicina, dos recursos científicos e tecnológicos, mas em primeiro lugar, vamos viver para o Senhor, vamos viver para Deus, vamos ver que verdadeiramente a nossa vida está afirmada no Senhor e é o Senhor quem determina a nossa vida. Sinopse: a nossa esperança está forjada na infalibilidade da promessa de Deus. Conclusão: aqui temos a oportunidade de renovar nossa esperança no Senhor. Sabemos que podemos fazer nossa caminhada com Cristo de maneira confiante e segura, pois o nosso Deus é fiel para cumprir as suas infalíveis promessas. Então, quando nós estamos caminhando, vamos continuar firme, caminhar, sabendo que o Senhor está conosco, está caminhando juntamente conosco. E uma vez que Ele fez a promessa, Ele vai cumprir. Ele irá cumprir as suas promessas. Porque o Senhor, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Quando eu falei lá no meio daqui da aula sobre que Deus se arrepende, o Senhor Ele se arrepende do mal que vai fazer, como foi o caso de Nínive, por exemplo, também a questão ali que eu falo sobre Jonas, capítulo 3, versículos 9 e 10. Então veja que o Senhor ele tem essa tendência de voltar atrás quando as pessoas se arrependem do mal. Quando as pessoas se arrependem, ou melhor, se arrependem dos seus pecados. Então o Senhor, Ele faz com que nós venhamos ter uma vida longa. Por quê? Porque Ele vai voltar atrás e não vai entrar em juízo contra aquela pessoa ou aquela cidade, mas vai ali voltar atrás, tomar um outro rumo, fazer algo melhor. Portanto, na perspectiva de que Deus fez uma promessa, nesse sentido de fazer uma promessa, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se o Senhor te fez uma promessa, fique firme no Senhor, porque certamente Ele irá cumprir. Outra questão importante sobre as promessas infalíveis do Senhor é observarmos também sobre a questão do tempo. Às vezes o Senhor fez uma promessa para você, mas não é uma promessa para agora. Pode parecer que é para agora, mas não é para agora. Pode demorar aí 10 anos, 20 anos, 30 anos para se cumprir. E nós devemos ter maturidade para compreender sobre as questões do tempo. Lembra que um dia para Deus é como 1000 anos? Então pode ser que uma vitória que você quer agora, uma promessa que você quer receber agora, pode não ser para agora. Você pode até pensar que é para agora, porque as questões, o cenário mostra que vai ser para agora. Mas é o Senhor quem sabe. É o Senhor que sabe todas as coisas. E por Ele saber todas as coisas, Ele não vai te dar a bênção agora. Ele vai esperar um pouco mais para te dar a bênção. Por quê? Porque quando Ele vai te dar a bênção, Ele sabe que você está apto para ficar firme nas promessas. Por quê? Porque se você receber antes a promessa,
antes do tempo, ou no teu tempo, pode ser que você não esteja preparado para receber aquilo. Então nós devemos ter maturidade nisso também, que o Senhor vai cumprir as suas promessas na nossa vida diante da questão do tempo, que é do Senhor e não nosso. É o tempo de Deus e não nosso, não meu. Ainda que para mim pode parecer que está demorando demais, é o tempo de Deus que está se cumprindo em minha vida. Lembra lá de Lázaro? Ficou lá 3 dias, mas mesmo depois de 3 dias de morto, o Senhor apareceu lá no 4º dia e ressuscitou. Então, independente do tempo, independente das circunstâncias, independente do cenário que se encontra, fique firme nas promessas do Senhor, porque certamente o Senhor irá cumprir as suas promessas. Revisando o conteúdo, número 1. O Salmo 102 revela a autoridade de Deus, exemplificada pelo seu governo sobre a criação. Número 2. Em Números, lemos que Deus não mente nem se arrepende. Números 23, 19. Número 3. Em Gênesis 6, o arrependimento nada tem a ver com algo que Deus tenha feito de errado ou alterado um plano original, mas sim com o que a humanidade fez com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ela desde sempre. Número 4. O ministério da salvação, ou melhor, o mistério da salvação foi revelado como promessa infalível de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 15, João capítulo 3, versículo 16. Número 5. Os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus sabem que nada nesse mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Jesus Cristo. Eu aqui vou acrescentar, né? Desfrutamos e desfrutaremos lá na eternidade. Então, que o Senhor continue abençoando a sua vida. Eu te agradeço por mais um trimestre aqui comigo. Vamos aguardar aí o nosso primeiro trimestre de 2020, 2025, e que Deus em Cristo continue na sua vida, fazendo com que as promessas dele sejam cumpridas na sua vida, segundo a vontade dele. Uma outra questão sobre promessa que é importante lembrarmos. Há promessas que são condicionais e promessas que são incondicionais. Então, se o Senhor te fez uma promessa, qual foi o tipo de promessa que ele te fez? Ele te fez uma promessa incondicional ou condicional? Ou seja, incondicional, ou seja, independente do que faça, o Senhor vai te dar. Agora, quando é uma promessa condicional, ele te condicionou a alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa para receber isso. Então, é preciso também que nós venhamos ter essa maturidade de compreender. O Senhor me fez uma promessa, mas foi uma promessa condicional. Então, ele disse que eu só vou receber se eu fizer isso daqui. Então, é isso daqui que eu vou fazer, porque eu quero receber a promessa. Que nós devemos ficar firmes, verdadeiramente, nas promessas, sabendo que Deus, ele é infalível e ele é todo-poderoso. Então, se ele é o todo-poderoso, então ele pode fazer todas as coisas. Até aquelas questões mais impossíveis, que para nós é extremamente impossível, uma vez que Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Lembra de Abraão? Abraão foi chamado para uma terra que ele não conhecia, ele foi, Deus fez uma promessa para Abraão. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Deus fez uma promessa impossível para Abraão, que era que ele seria pai de uma grande nação. E por que era impossível? Porque ele já tinha 75 anos e sua mulher, Sara, acabou sendo mãe com 99 anos. Olha que coisa impossível, mas Lucas 1,37, para Deus não há impossíveis. Então, se Deus te fez uma promessa, ainda que ela seja impossível aos seus olhos, confie no Senhor, porque certamente Ele cumprirá, porque para Deus nada é impossível. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Deixa um like nesse vídeo se você gostou da aula. Se você não gostou, deixa um dislike, compartilhe esse vídeo. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E eu te vejo, ou melhor, você me vê no próximo trimestre, se Deus quiser. Tchau!